Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Vamos hoje apresentar aqui na íntegra a entrevista com a Maria de Souza, 30 e poucos anos de carreira. Vou apresentar aqui várias características que inspirem vocês na carreira de arquitetura, decoração e outras carreiras. A ideia é que inspire e deixe uma mensagem bem positiva do que a gente precisa pensar daqui para frente no nosso dia a dia. E espero que gostem e confiram aí que foi muito bacana esse momento de aprendizado e que vamos transmitir para vocês. Obrigada pelo seu convite para um café, um bate-papo. Obrigada também para o Luz, Decor e Ação, né, que tem feito o maior sucesso, e eu espero estar contribuindo com você para esse sucesso, com a minha experiência, a experiência do meu sócio, também arquiteto Marcelo. Eu sempre gostei de desenho, muito de desenho. Na verdade eu não tinha assim um conhecimento em arquitetura, né, grande, mas como eu gostava de desenho e acompanhava meu pai nas construções dele, eu comecei a demonstrar um certo interesse por uma área que envolvesse desenho e também a parte de criação, criatividade e um pouco da minha vivência. Pesquisando eu vi que a arquitetura era uma carreira que tinha um pouco de cada coisa, tinha muito de desenho, de criatividade, muito de história, física, que me deixou assim feliz, né, e matemática. Então foi isso que me orientou para a arquitetura no final das contas, no final do colégio, né. Existem outras questões que permeiam a arquitetura, que é a arte, né. Então eu nunca abandonei esse propósito da arte, porque pelo desenho e a criatividade eu achava que tinha que jogar isso dentro da arquitetura. Então eu comecei a pintar quadros, participar de exposições, fazer curso de fotografia, que eu gosto muito, curso dentro da própria escola. E depois utilizei isso como recurso técnico para a carreira, não exerci profissionalmente, né? E a parte assim, artística, sempre que eu posso, eu estou pincelando alguma coisa. Então as aulas me dão muito esse escape para poder desenvolver os meus projetos artísticos, né? Que é o que a gente vai mencionar até da Elefante Parade. Foi uma oportunidade que acabamos conciliando com a parte didática também, né? Eu fiz a faculdade de arquitetura da USP, né? E um dia apareceu um anúncio no 4º ano de faculdade de alguém com experiência, precisava-se de alguém com experiência na área de interiores, ou de perspectiva, pelo menos, né, de imobiliário. E eu fui atender esse anúncio, né? Aí eu conheci o Marcelo, que é o meu sócio, marido hoje, através de um trabalho que a gente desenvolveu por um ano no escritório dele. Mas antes de eu me formar, eu fui trabalhar na Duratex, no grupo Duratex, que é a DECA, Duratex e o Banco Itaú, na área de desenvolvimento de produtos e também projetos de escritórios, para atender todas as empresas do grupo. Então eu fiquei um tempo lá e quando eu me formei, eu pensei em formar uma sociedade, já montar o meu escritório, que eu já tinha trabalhado outros anos também em outros escritórios menores, né? E achei que já tinha alguma experiência. Mas mesmo assim, eu achava que tinha que me unir com alguém com uma certa experiência também. O Marcelo é formado há mais tempo que eu pela FAU de Santos, né? Então a gente, logo que eu me formei, depois que eu me formei, a gente já constituiu essa sociedade porque a gente tinha muito interesse em comum. Eu estou falando de basicamente 33 a 34 anos atrás. O que me levou mesmo para a arquitetura foi a arte. A arquitetura é a mãe de todas as artes, né? Na verdade, ela abrigou a pintura através dos afrescos, depois as esculturas, né? As estátuas, para comunicar religiosidade ou uma história religiosa nas igrejas, né? Então, a arquitetura sempre foi assim aquela mãe, né, que abraçou todas as outras formas de arte, e isso me encantou. A escola que eu escolhi, a FAU, ela é bem eclética. Hoje ela mudou um pouquinho, ela é um pouco mais técnica. Foi uma escola que me deu formação para todas as áreas, para a área de arquitetura, paisagismo, urbanismo, também na época era junto design.
mas a gente teve bastante profundidade nessas áreas e depois era só complementar com cursos extracurriculares ou cursos de pós-graduação as áreas de interesse. Então eu fiquei bastante satisfeita com a escola. Eu pude realmente me enveredar por todas as áreas, como suporte da arquitetura. Eu estudei silkscreen, fotografia, tipografia, serigrafia, quer dizer, é um monte de possibilidades que a escola abre, né? Hoje eu trabalho basicamente com arquitetura, paisagismo e interiores, né? A comunicação visual, corporativa, foi uma área que a gente exerceu bastante no começo, fazer logomarcas, identidade visual para empresas, e a gente paralisou porque a galera que trabalha com isso hoje, ela é full time nisso e é uma área muito extensa, uma não complementa a outra. Por exemplo, o corporativo não complementa a arquitetura. Poucos clientes a gente teve que fizemos o pacote, né? A empresa, a logomarca e stands de vendas, essas coisas, mas a gente achou que deveria se concentrar nessas 3 áreas, né? A gente acha que o futuro da arquitetura e de algumas outras áreas depende basicamente da sociedade, né, de uma cultura que a sociedade vem a ter, da importância da arquitetura. E essa cultura depende das iniciativas governamentais de ensino, educação, de valorização da arquitetura e do profissional. E também de como esse profissional ele é importantíssimo nessa questão da sustentabilidade, de conduzir programas de sustentabilidade junto com a sociedade. Então é um campo muito vasto, muitos profissionais querem trabalhar com o coletivo, com a coletividade, a parte social, outros querem ter seus negócios, como nós, uma empresa, um escritório, que também pode começar a pensar, já deve começar a pensar num projeto extremamente sustentável, e a gente já está vivenciando isso de certa forma, por iniciativa industrial, por exemplo. Você mesmo fez um programa interessante sobre o LED, né? Também a gente tem a questão da economia de energia, que é importantíssima, uma discussão que a gente vivenciou bastante nesses 3 últimos anos, né? Então, eu acho que a sustentabilidade é o caminho, não tem retorno, mas vai depender muito realmente de toda iniciativa governamental. Se um governo não apoia, não tem como a gente avançar muito nesse terreno. Se a gente tem um lado extremamente positivo com a tecnologia, a gente também tem um lado negativo, né? Uma delas é que as pessoas se tornaram mais ansiosas, né? O mercado se tornou mais ávido, mais competitivo, mais ansioso por uma resposta. E a gente tem, muitas vezes, o profissional arquiteto, como ele é criado dentro desse berço, né, desse ninho da criatividade, ele tem um tempo de maturação das ideias e o mercado exige cada vez mais um tempo curto, reduzidíssimo, para você atender toda essa demanda. Então eles respondem rapidamente só pela tecnologia e aí falta aquela alma, aquela experiência que a gente já tem, né, de colocar a emoção do cliente ou do que o mercado está exigindo dentro do conhecimento que a gente tem de arte, de beleza, plasticidade, funcionalidade. Então as novas gerações, elas estão totalmente envolvidas com a tecnologia. Então eles têm pouca flexibilidade conceptiva. Ou copiam de uma solução, de uma outra ideia, porque eu acho importante a gente revisitar soluções, até se inspirar através de releituras, mas não copiar, né? Então, eles têm adotado muito esse partido. Te dando um exemplo, eu dei um bloco de papel manteiga para minha assistente e falei, desenha tudo que foi ideia legal que você tenha. O bloco ficou 2 meses com papel plástico selado, ela não desenhava nada. E quem acabou preenchendo os blocos fomos nós, né, Marcelo? A gente descia lá, desenhava uma ideia e aí ela desenvolvia. Desenhava outra, ela desenvolvia. Então, ela mesma confessou que ela acha que houve, no percurso de formação dela, pouco tempo para o desenho e a concepção, porque é muito mais imediato o teu cérebro comandar a tua mão uma pequena ideia do que você preparar todo o programa para responder aquilo diversas vezes, aquilo que você está pretendendo. Seria impossível a gente viver sem a tecnologia. Hoje um projeto executivo, não se pode mais pensar em fazer em papel vegetal, né, raspar com a giletezinha, a tinta que deu errada, a prefeitura manda os comuniques, a gente tem que corrigir tudo com gilete, heliografar, isso não existe mais, gente, isso é um atraso
e não dá para competir dessa forma. Então tem que ser no AutoCAD, tem que haver plotagem, tem a digitalização, enviar já para os clientes arquivos digitais. A gente quase não gasta mais fazendo pastas, os clientes recebem as imagens, eles têm o book deles de imagens, eles imprimem só o que eles querem, né? E o que a gente imprime é uma pasta para obra, né? Então reduziu bastante custo, o projeto também perdeu custo, ele caiu muito na parte de procedimentos técnicos, mas não deve cair na parte de concepção, porque o mais valioso, isso é a nossa opinião, o mais valioso de todo esse processo é a ideia, né? Porque as máquinas vão fazer rapidamente o que nós fazemos mecanicamente, mas o que nós fazemos emocionalmente não, ainda não existe, né? Esse programa pode ser que venha existir daqui a um tempo, e eu acho que eu vou estar em outro plano, vivenciando outras emoções e muitas outras, como diz o nosso amigo Roberto Carlos, mas não essa de ver realmente a máquina resolver as nossas emoções, isso eu espero não vivenciar. Não é fácil, a mulher principalmente tem vamos dizer, uma atribuição ainda maior, né? Você tem a maternidade, você tem aquela obrigação e aquele afeto, não só a obrigação, mas aquele lado afetuoso para com o filho, principalmente logo que nasce, né? O cuidado com a casa, afinal de contas é o seu ninho, não tem como a gente desvincular, né? Mas eu acho que com um pouco de vontade, que foi o meu caso com o Marcelo, a gente abriu mão de algumas questões profissionais para poder levar na escola, buscar na escola, poder levar, participar de eventos, a gente poderia estar fazendo cursos, poderia estar se dedicando também mais à parte de escritório. A gente abriu mão, sim, de alguns horários, a gente almoçou sempre junto com ele, né? Porque a gente fazia questão de tudo caminhar bem, se não 100% bem, mas caminhar bem. Claro que hoje isso não é mais problema, porque ele anda com as próprias pernas, ele tem a sua formação também, então ficou muito mais fácil, né? Mas no começo foi um pouquinho difícil, mas não foi impossível. Eu acho até que tem carreiras muito mais complicadas, como a medicina, né? Para você dividir tudo isso, dividir no casamento, no meu caso não foi difícil, porque a gente trabalha junto, então esse aspecto nós sempre entendemos um do outro, né? Existe a questão dos egos, das vaidades, de se trabalhar um casal junto, né? E a gente está vendo que cada vez mais os casais estão trabalhando juntos por uma facilidade de unir forças. É uma fusão, vamos dizer, a fusão matrimonial fazendo a fusão profissional, né? Mas a gente, assim, estabelecendo o que cada um vai fazer, a responsabilidade de cada um e dando a liberdade, de certa forma, para se fazer algumas coisas, nem tudo é possível, a gente tem que discutir questões em conjunto, né? Eu acho que funciona, porque o que precisa é manter a individualidade. A gente está tentando fazer também aí um manual de boas práticas que venha a servir para os novos profissionais. Existe sim algumas dicas, mas uma delas é a persistência, porque nenhuma carreira você sai, se forma e começa já a ganhar muito dinheiro, a não ser que tenha um caminho desvirtuado do normal, do convencional. Tem que fazer prevalecer o gostar, primeiro, daquilo que você faz, porque o gostar vai fazer você buscar fórmulas para ganhar dinheiro, né? Não pode ser idealista ao extremo, então você tem que manter um equilíbrio entre o idealismo, né, o que é o seu gostar, querer, e até onde aquilo vai te trazer um benefício econômico para conquistar outras coisas que o ser humano precisa, que não é só a realização profissional. Se dedicar com seriedade, honestidade, não há outro caminho mais para o mundo. Nós estamos vendo isso no Brasil, o que está acontecendo com a desonestidade. Então o profissional precisa ser idôneo, precisa pôr na cabeça que as coisas têm um custo, né? As coisas têm um processo que tem que ser respeitado, né? Tanto da parte dele como da parte do cliente, do mercado, e buscar fazer com que o mercado cumpra com isso também, né? Tem que se especializar ou se aprofundar em algumas áreas que ele acha que o mercado precise absorver, além de uma formação geral de início, de base, ele precisa buscar uma profundidade, que foi o nosso caso. A escola deu essa formação eclética, mas depois nós
selecionamos algumas áreas, paisagismo foi uma delas, porque a gente tinha carência de bons profissionais que atendessem um projeto médio e pequeno. Então a gente achou que devia estudar mais paisagismo, né, para poder atender os nossos projetos. Então, fora da universidade, a gente buscou cursos, informações, né, em paisagismo, tanto que é uma área forte para a gente. O profissional precisa ter uma postura, né, o jovem mistura muito a mídia pessoal, né, com a profissional, e isso pode trazer um problema para ele, porque hoje a gente pesquisa currículo através das mídias sociais, né, então como ele se comporta, o que ele se reflete também no lado profissional. Então precisa tomar um certo cuidado e voltar-se a uma certa privacidade em algumas questões para que a gente respeite o lado profissional, né? Mas eles não estão muito ligados nisso, né? Eu vejo pelos meus alunos, pelo meu filho, a gente comenta nesses aspectos, eles acham que a gente é retrógrado, mas não. Todos que a gente conversa da nossa área, que tem empresas grandes que contratam profissionais, o visto americano já vai ser com base no Facebook, nas mídias sociais, então a gente precisa tomar cuidado, porque a postura é aquilo que fica, o que a gente põe na internet, antigamente a gente apagava, né? Falava que era fotomontagem, né? Hoje não, o que você coloca na internet está perpetuado. Então esses são os conselhos básicos que eu dou, mas tem muitos outros em profundidade, que a gente pode até num próximo encontro falar mais desses detalhes, né? No final de março eu me inscrevi num projeto da Elefante Parade, que vai ter em São Paulo. É algo muito parecido com a Call Parade, né? Então a gente vai com o propósito de salvar o elefante asiático, o elefante africano, que está entrando no processo de extinção pela extração da presa. Então ele é o objeto da nossa próxima, né, parada, mostra a céu aberto de arte, que vai ser a principal mostra de arte em São Paulo, talvez no Brasil a céu aberto, nesse ano, né? E a gente vai participar com o Manacuca. O Manacuca é uma homenagem que eu estou fazendo à artista Tarsila, do Amaral, que representou bem, através da sua obra, a fauna e flora brasileira. E como é uma parada que vai ter no Brasil, a gente deve deixar uma marca brasileira nessa preservação, intenção de preservar a natureza, né? Então a gente vai preparar todo o elefante com pintura para fazer parte dessa exposição. Nosso, em princípio, vai ficar no Shopping Ibirapuera, e está aberta a exposição para todos. Depois nós vamos mostrar a produção, né? Toda essa parte saborosa, né, da arte, que é se tingir de tinta, sentar no chão, né, abraçar o elefante, toda aquela coisa, e tudo isso conduzindo os alunos, né, do Grupo Educacional Etapa, que patrocinou o Manacuca, vai patrocinar essa exposição, parte dessa exposição através do Manacuca. Então a gente vai envolver os alunos no poporri cultural que a gente vai fazer na trompa, na cauda, porque o projeto já estava pronto quando o Etapa resolveu entrar nesse barco comigo e achou uma causa maravilhosa, né? Então é essa atitude que a gente espera do governo, das instituições, para que justamente o arquiteto, o artista tenha um papel importante na sociedade, é investir cada vez mais nessas áreas que são importantes e que infelizmente alguns governantes, como a gente está vendo aí na própria reunião do Jet Set, que alguns são contra, né? Despoluir o planeta ou ter uma participação menor nessa poluição. Eu acredito que não, que a gente tem que buscar o coletivo, união e sustentabilidade junto com a tecnologia. Então, por hora, eu gostaria de me despedir de todos que nos prestigiaram até o momento. Vocês terão alguns endereços de contato, né, no canal, e gostaria de convidar a todos para conhecer pessoalmente, né, esse processo de confecção, da preservação da natureza, seja africana, seja brasileira, mundial, através do Manacuca, lá no ateliê coletivo do Shopping Ibirapuera. A partir do dia 21 já vai estar começando a produção e eu vou participar a partir do dia 27. Tá bom? Tchau, um abraço, até mais.